A história minha no cinema assim, começou com meu pai. Eu não sei exatamente como, nem quando, nem porquê. Ele sempre gostou muito de cinema. Então ele tinha verdadeira paixão por isso. Inclusive ele vendia material de cinema, assim, máquinas de filmar, máquinas de exibição, entendeu? Então ele fez isso até que nós mudamos de Valença para Manoel Duarte. É uma cidadezinha perto. Depois viemos para Matias. E aí que ele criou o cinema aqui. O Cine Teatro Popular. Era do Marechal Deodoro 45. Isso foi na década de 50. O cinema enchia. Todo dia tinha uma sessão. Domingo, por exemplo, tinha o matinê e de tarde 2 sessões. Era o que nós tínhamos de melhor na época. E eu ia, por exemplo, se eu tinha um filme de uma semana, eu ia 3, 4 dias assistir o mesmo filme. O cinema tinha em torno de uns 200 lugares, por aí. E tinha algumas pessoas que tinham cadeira fixa. Entendeu? Tinha lá o senhor Jaci Pita, não sei o quê, tinha um senhor que morava perto da igreja ali. Ele era gordão e tudo, né? Então tinha uma cadeira que tinha que ter para ele, não podia ter nada do lado. A cadeira tinha que ser essa. Ele ia regularmente, todo dia. O palco do cinema servia para quando vinham alguns artistas, como Nelson Gonçalves, muitos passaram por ali. Apesar da gente ter a Associação Atlética Matiense, era ali que funcionava, a maioria dos artistas que vinham ficavam ali, se apresentavam ali. Então tem muitas histórias assim, interessantes. E a lembrança é a turma que nós tínhamos, que era assim, muito animada e eram sempre as mesmas pessoas, as mesmas meninas. E tem uma história também muito interessante que eu esqueci de falar. Uma das pessoas que estavam no cinema, nós estávamos assistindo a um filme e no filme começou a chover. Você vê como é que as pessoas às vezes ficam desligadas. Aí ela virou e falou assim: "Ih, meu Deus, eu tenho que ir embora, que a minha roupa está no varal." Foi uma coisa assim, muito engraçada, né? E todo mundo achou assim muito engraçado, porque ela viu, acho que ela estava sentindo aquilo tão real, que ela falou: "Gente, eu tenho que ir embora, porque a minha roupa está no varal e eu tenho que recolher." Mas a gente sente muita falta daquelas coisas. Tinha o Chiquinho Monteiro, que era o pintor lá do cinema. Ele vinha, fazia o quadro lá, punha lá, por exemplo, o Faroeste hoje é O Dólar Furado, um senhor filme. Foi um dos filmes que lotou mais o cinema, que ele foi um grande ator, Juliano Gema. Pendurou lá, pendura. Aí o pessoal vem, olha, e todo dia era um filme. O trabalho da distribuidora era grande, tinha que ter um know-how, um conhecimento muito grande, do Estado principalmente, meios de transporte, que era difícil na época, né? Hoje você tem ônibus para todo lado, aí tem avião, tem o que você quiser. Mas na época era difícil. Tinha um ônibus, por exemplo, para Lima Duarte, não sei, um exemplo. Então, se você não perdesse aquele ônibus, o filme não ia, porque não dava para levar, né? Você vai lá, faz uma programação junto com a distribuidora, ó, no dia tal eu quero filme tal, tem? Pode. Esse filme é para domingo, é mais caro, porque cada filme tinha um valor, tinha filme que era percentual de bilheteria, né? Você pagava, sei lá, 40% para o distribuidor, 50% ou 60%, dependendo do filme, né? Eles ganhavam mais do que você ganhava. Os filmes do Mazzaropi, quando vinham 4 fiscais na época, o Mazzaropi. E 2 ficavam na bilheteria, que o lucro era rachado. E outra coisa, você ainda tinha que revisar o filme, né? Antes de passar lá. Se você passasse o filme e desse problema, e o pessoal gritava, xingava, isso fazia parte, né? Mas eu vou te falar, ô menina, foi uma coisa muito boa que eu vivi. Teve uma enchente muito grande aqui em Matias, mas grande mesmo, dessas de arrebentar tudo. E o cinema era o seguinte, era um cinema, como todos eles têm um declive, né, que é para facilitar a visão de quem está atrás, e ele era de madeira, todo de tábua, e a água entrou por baixo, levantou, colocou no meio da tela, ficou. Então aí a tela perdeu as cadeiras praticamente todas, né? Então ele teve que fazer parar e reconstruir o cinema, basicamente. Quando ele foi sofrer uma reforma ao cinema,
Aí foi passado para a Associação Atlética Matiense. Eles fizeram uma tela, fizeram uma adaptação e nós fomos para lá, assistir os filmes lá. Na época encerraram-se os trabalhos do Cine Teatro Popular, que era o cinema dele. Isso encerrou mesmo, né? Porque... E quando reabriu, aí já entrou com esse outro nome, Cine Metrópole. Eu não lembro como terminou isso. Sei que terminou. Foi acabando, sabe? Assim, isso eu não tenho muita lembrança por que e como que acabou. Acho que o Zé Guimarães também já estava assim mais velho, o pai do Paulinho, então acho que ele não quis, assim, não quis mais. Depois passou vários donos, os que arrendaram. Hoje lá é uma igreja universal, é uma pena. Foi muito triste, porque aquilo ali, essa semana eu caminho sempre aqui, eu passo, até te falei, né? Que eu caminho de manhã. Eu passo ali e encontrei com uma pessoa, o doutor Afrânio. O doutor Afrânio virou, ele estava passando em frente, olhou para mim e falou: Paulinho, e o nosso cinema? Isso tem quantos anos? 40 anos que já não tem mais cinema. Quer dizer, não tem muita gente que lembra. E isso é o triste do negócio. Eu acho que Matias perdeu. Não porque era do papai, não. Perdeu porque é um meio de diversão que não tem mais. Eu sinto muita falta do cinema. Para mim, você desculpa, para mim não teve coisa melhor. Que foi coisa muito boa. Eu acho que não podia acabar.